Estava sem som. Não tem problema, não. Então, agora que eu posso dar o meu boa noite real para vocês, muito obrigado a você que me acompanha aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, assuntos afins. E eu estava agradecendo, enquanto vocês não estavam ouvindo o que eu estava falando aqui, ao meu amigo Maurício Meirelles, porque hoje eu tive um bate-papo muito legal com ele aqui no podcast Achismos. Em breve você vai acompanhar essa conversa aí. Saiu de tudo, sobre Bíblia, sobre Jesus, milagre, Deus, decepção com religião, tudo que você pode imaginar. Foi muito legal mesmo. E ele, gentilmente, com a equipe, me emprestaram aqui o estúdio do Achismos para poder fazer a live de hoje, porque já tinha que terminar aqui, bater com vocês esse papo, como sempre. Então, obrigado, Maurício, obrigado a toda a equipe do Achismos. Então, vocês já estão reconhecendo o cenário aqui. E, aproveitando, também tenho um convite para vocês, antes da gente começar no tema de hoje, onde eu falarei sobre os livros proibidos da Bíblia. Nós preparamos com muito carinho uma série para você chamada A Rede. Essa série, ela já estava no nosso coração há um bom tempo, porque você sabe que hoje, talvez o capital mais caro que exista é justamente a sua vontade. Por isso que os algoritmos estão brigando tanto aí por você. Eles querem convencer você a comprar a camisa tal, o refrigerante tal, a comprar o carro tal. Todo mundo quer você. E nesse mundo de rede de internet, como é que você pode ter a sua autonomia e não ser apenas uma marionete dos algoritmos? Como é que você pode compreender como a fé cristã dialoga com esse mundo de tantas vozes, de tantos sons, de uma maneira lúcida, racional e, ao mesmo tempo, de uma maneira de fé, tá bem? Então, por favor, assista esse documentário. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte: agora, na descrição desse vídeo, você já tem o link onde você vai entrar, vai se inscrever, é fácil ali, e depois você vai ter acesso a esse documentário que eu preparei com a Fabiana Bertotti, A Rede, para você, com muito carinho, tá certo? Hoje eu vou fazer uma live mais curta, porque daqui eu já tenho outro compromisso, tenho que viajar para Santo André, e é um pouco longe, tem trânsito, então nós vamos fazer uma live mais curta, mas eu quero bater esse papo com vocês sobre os livros proibidos da Bíblia. Não vou abrir para as perguntas hoje. Numa próxima a gente fará isso, tá bom? Acho que eu posso dar boa noite para algumas pessoas aqui, né? Deixa eu ver aqui nos novos comentários. Já tinha várias pessoas esperando aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Módia Aia. Você é 10, obrigado. Aparecida Rodrigues, boa noite. Paulo Santos, boa noite. Tânia Costa, boa noite. Rodrigo, Deus te abençoe. Fábio Henrique Jimenez, boa noite. Aliás, aproveitando que eu estou no podcast aqui do Achismos, tá bom? Quem gosta, quem curte o Achismos também, manifesta aí que eu quero conhecer a galera aí. E vai falando aí também, tá certo? Marcela, obrigado, Marcela, de Itaboraí. Paula, boa noite, Paula. Conceição Consa, boa noite do Ceará. Nossa, de longe esse aqui, viu? Vera Pantoja, boa noite, Vera. Ana Maria Ornato, Maria José, Dina Martins, Assunção Rocha, muita gente aqui. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. A galera está acompanhando a gente aí. E agora é o momento de você mandar aquele WhatsApp lá para sua tia, para sua mãe, para quem está lá no grupo da família lá do WhatsApp. Gente, vamos assistir agora, porque nós vamos conversar sobre esse assunto. Os livros proibidos da Bíblia, que vocês pediram. Eu vou fazer um breve intercurso aqui sobre os livros a mais, ou a menos, não sei, vou discutir sobre isso, que há na Bíblia Católica, mas só de maneira assim, um intercurso mesmo, porque eu vou lidar mais com aqueles livros que as pessoas perguntam aí, os chamados livros apócrifos, os pseudepígrafos. Como é que foi montado o cânon da Bíblia Sagrada? Você sabe, a Bíblia protestante, pelo menos, tem 66 livros. Então, você tem do Gênesis até Malaquias, cobrindo o Antigo Testamento, depois de Mateus até Apocalipse, cobrindo o Novo Testamento. Como é que esses livros foram escolhidos? Por que alguns livros estiveram fora? Então, para começo de conversa, eu vou dar uma nomenclatura para você. Anote aí. Existem, grosso modo, 3 tipos de livros que nós podemos denominar relacionados à Bíblia. Você tem primeiro os livros canônicos. São aqueles livros que fazem parte da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras,
Neemias, Esther, Jó, e assim vai, até o Apocalipse. Esses são os livros canônicos. Você tem, em segundo lugar, os livros apócrifos. Agora eu tenho que explicar. A palavra apócrifo, em relação à nomenclatura protestante, refere-se àqueles livros a mais que estão nas Bíblias de edição católica e que as Bíblias protestantes não reconhecem como livros canônicos inspirados, nem as Bíblias protestantes, nem a Bíblia hebraica dos judeus. Então, esses livros a mais que estão ali na Bíblia católica são chamados de apócrifos. Porém, na nomenclatura católica, eles são chamados de deuterocanônicos. O que significa a palavra deuterocanônicos? Deuteros em grego é segunda vez. Canônico, canonizado, ou seja, foram canonizados numa segunda leva, numa segunda vez. Então você já aprendeu, livros canônicos, os inspirados por Deus. Deuterocanônicos são aqueles que a Igreja Católica acrescentou posteriormente, isso foi oficializado no Concílio de Trento, embora, a bem da verdade, havia sínodos regionais que consideravam esses livros sagrados ao longo da história da Igreja Católica, mas de maneira oficial para toda a Igreja foi no Concílio de Trento, que esses livros foram oficializados dentro da Bíblia Católica. Os protestantes os chamam de apócrifos. E o nome apócrifo também pode abarcar qualquer livro não inspirado, mas que alguns pensam que seria religioso. Aí nós temos um terceiro grupo de livros que são chamados pseudepígrafos. Pseudo, falso, epígrafos são textos ou escritos falsamente atribuídos a alguém, como, por exemplo, o caso do livro de Enoque, que não foi escrito por Enoque, então é considerado um pseudepígrafo. Ficou claro para você? Então tá bem. Agora, pouca gente sabe, e eu já começo a falar desses livros proibidos na Bíblia, que há muitos livros que foram, talvez, inspirados por Deus, alguns deles, e que não entraram na Bíblia Sagrada. Quer ver? Vou dar um exemplo, eu tenho uma lista aqui para vocês de vários deles. Infelizmente, eu não estou com minha Bíblia aqui, mas eu trouxe alguma coisa para ler no computador mesmo, aqui no celular. Olha que curiosa essa passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Paulo diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Onde está isso? Ele menciona alguma passagem escriturística ou algum livro inspirado por Deus que não está em lugar nenhum. Algum livro conhecido por Paulo, mas que se perdeu na história, foi citado por ele em sua carta aos Coríntios, onde ele diz como está escrito. Escrito onde? Nenhum texto do Antigo Testamento traz essa passagem. Então aqui nós temos o indício que havia algum documento antigo que se perdeu. Também tem outra profecia que fala o seguinte: isto se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado de Nazareno. Mas não existe nenhuma passagem no Antigo Testamento que fale disso. Que passagem é essa? Jesus também falou certa vez: vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque no céu serão como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento, não conhecendo as Escrituras, mas as Escrituras não falam daquilo. Uma outra passagem que eu tomo à guisa de ilustração para vocês é o texto de 1 Reis, agora eu vou para o Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 41, que diz assim: quanto ao mais dos atos de Salomão e tudo o que fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? Então você só ouviu falar de Atos dos Apóstolos, não é? Mas havia um outro livro chamado Atos de Salomão que se perdeu na história. Eu vou dar para você aqui uma lista, até com as passagens bíblicas, depois você pode tomar conta delas, de vários livros que são citados na Bíblia, mas que se perderam. Por exemplo, em Êxodo 24, verso 7, fala do livro do concerto. Não sabemos que livro é esse. Números 21, 14, fala do livro das guerras do Senhor. Ninguém sabe que livro é esse.
Josué, capítulo 10, verso 13, 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, livro de Jazer, ou do Justo, 1 Reis, capítulo 8, verso 12 e 13, fala livro dos Cânticos, que não é o Cantares. Crônicas de Reis e dos Reis de Judá e Israel, 1 Reis, capítulo 14, verso 19. Que crônicas dos reis são essas? Não é o livro de 1 Crônicas. Livro de Semaías e Visões de Ido. Esses dois livros são mencionados em 1 Reis, capítulo 14, perdão, 2 Crônicas, capítulo 9, verso 29. Livro do Direito do Reino, que está em 1 Samuel, capítulo 10, 25. Atos de Salomão, que eu já mencionei para vocês. Anais de Davi, que está em 1 Reis, capítulo 27, verso 24. E vários outros aqui. Atos de Uzias, Livro dos Videntes, Lamentos de Josias, segundo Crônicas, capítulo 35, verso 25. Ou seja, são livros, e eu não citei todos aqui, que nós sabemos da sua existência, porque são mencionados no Antigo Testamento. Mas não tem nenhum manuscrito deles, nenhuma cópia deles, nem nos textos do Mar Morto, nem em outros tipos, nem na Idade Média, são livros que se perderam na história, aludidos ao Antigo Testamento. Agora eu quero comentário de vocês antes de entrar no Novo Testamento. Vocês sabiam da existência desses livros que eu citei aqui? Dê a sua opinião aí. Foi novidade para você falar dos Atos de Salomão? E eu não citei outros. Lamentos de Josias, o livro de Cantos, que não é o livro de Cantares, é o livro do Concerto. Você já tinha ouvido falar desses livros? Eu quero sua opinião aí. Quero que vocês falem aí. Se foi surpresa para você, a Márcia Holanda não tinha ouvido falar deles ainda. O Eleonildo já tinha ouvido falar já. Quem mais aqui? Luciana Rolim tinha ouvido falar. Lucas Fernandes não tinha ouvido. Francisco Jorge, novidade para mim. Antônio Abreu também não sabia. Então, olha aí, você já fica sabendo agora que tem esses livros. E a primeira coisa que eu aprendo a respeito desses livros é que nem tudo que Deus inspirou, ele preservou para virar Bíblia Sagrada. Por quê? Deus sabe. Às vezes nós temos uma ideia que todo profeta inspirado é profeta bíblico, canônico, não necessariamente. Por exemplo, João Batista foi inspirado por Deus como profeta, mas nenhum livro foi escrito por João Batista incluído na Bíblia Sagrada. Nenhum, sequer. Nenhum. O próprio Jesus não escreveu nenhum livro que fosse encontrado na Bíblia Sagrada. Nós temos outros exemplos do Antigo Testamento de pessoas que foram genuínos profetas de Deus e nem por isso seus livros foram incluídos na Bíblia. Então, tudo o que Deus incluiu na Bíblia foi inspirado por ele. Mas nem tudo que foi inspirado por ele foi incluído na Bíblia. E assim você entende, por exemplo, para quem tem a teologia da continuidade dos dons do Espírito, como é o meu caso, Deus pode sim levantar um profeta verdadeiro hoje e ele não fazer parte da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então hoje Deus pode levantar um profeta verdadeiro, inspirado por Deus, mas ele não serve para ser profeta canônico. Por isso que as pessoas confundem um pouco. Mas se ele é profeta de Deus, ele tem que estar em pé de igualdade com a Bíblia. Não, não. Ele é inspirado por Deus, como profeta bíblico foi inspirado por Deus, mas ele não faz parte da Bíblia Sagrada. Então, se hoje Deus tiver um profeta, uma profetisa verdadeiros, ele é inspirado por Deus, Deus vai dar uma revelação real para ele, não profetada, não estou falando de profetada, tá certo? Mas ele não serve para ser fonte de doutrina. Você não pode falar o seguinte, eu creio nisso porque o profeta da minha igreja levantou e disse isso em termos doutrinários, porque a função dele não é doutrinária. No Novo Testamento também nós temos casos de livros que são citados e que nós não sabemos quais eram. Acabei de mencionar para vocês um livro desconhecido aí que é citado por Paulo em Corinto. Nós temos outros também. Por exemplo, temos aqui, provavelmente, houve 3ª e 4ª Coríntios. Por que eu digo isso? Porque em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, e no capítulo 7, versículo 1, Paulo faz menção de uma outra carta prévia que ele havia mandado para os coríntios e que nós não sabemos qual é. Então, 1 Coríntios, na verdade, não foi a primeira carta que Paulo mandou para aquela igreja. Essa foi a 2ª carta.
Nós colocamos como a primeira porque não achamos a anterior. Então falamos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas a 1 Coríntios faz menção de uma carta prévia que ele havia mandado. Então existe uma carta aos Coríntios que está desaparecida. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 16, fala da epístola que Paulo escreveu aos Laodicenses. E essa epístola também perdeu. Pouca gente sabe, mas também havia 2 cartas de Paulo aos Efésios. Se você ler na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 3, ele fala de uma carta prévia, quer ver? Olha, abri errado aqui, Efésios 3, 3. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui. Olha o que diz Paulo aqui, olha. Isto é mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ora, onde que ele escreveu? Em alguma carta anterior que ele mandou para a igreja de Éfeso e que se perdeu. Agora, alguém pergunta, Rodrigo, se hoje acharmos a carta de Paulo aos Laodicenses, ela seria incorporada à Bíblia, mesmo que for original? Não. Por quê? Lembra que eu falei, tudo que Deus colocou na Bíblia foi inspirado por ele, mas nem tudo que foi inspirado por ele tinha função canônica para ser colocado na Bíblia. E os servos de Deus, tanto judeus quanto cristãos de longa data, entenderam que o cânon estava terminado, fechado. Então, por exemplo, a história do cânon do Antigo Testamento. Nós não temos um documento exato que fala assim, olha, tudo isso aqui é o livro do cânon, mas nós temos alguns indícios. Por exemplo, na época de Jesus, Flávio Joséfo falava dos livros canônicos dos judeus e dava o número de 22 livros. Eu sei que algumas Bíblias hebraicas trazem 24, mas é porque alguns livros eram unidos num só. Por exemplo, Esdras e Neemias, que para nós são 2 livros, para eles era um livro só. Percebeu isso aí? Para eles era um livro só. Por isso que contavam 1 e não 2. Quando a gente fala 1ª e 2ª Reis, para eles era um livro só. Então eles juntavam num só. Por isso que dava 22 livros inspirados por Deus. E essa informação de Flávio Joséfo ela é importante, porque ela mostra que na época de Jesus, embora a palavra cânon da Bíblia seja uma palavra de matiz cristão, eles já tinham uma ideia canônica, ou como dizia em hebraico, dos livros que sujam os dedos e não sujam os dedos. Havia essa expressão idiomática no hebraico. Livros que sujam os dedos são livros inspirados por Deus, tá certo? E livros que não sujam os dedos são livros não inspirados por Deus. Por isso que o judeu, até hoje, na sinagoga, quando ele vai ler a Torá, ele tem uma mãozinha de prata, que ele coloca assim, ele vai lendo com aquela mão, para ele mesmo não passar o dedo dele na Torá. E um livro sagrado suja os dedos, ou seja, é um livro que você tem que ter respeito. Antes de continuar aqui, você está vendo a importância da leitura? Muitos de vocês falaram assim, Rodrigo, eu não sabia. A Keila Cristina, grande novidade, não sabia. Cimei Siqueira, boa noite, professor Rodrigo. Então, olha bem que interessante. Muitas pessoas estão falando, eu não sabia disso. Então, você está vendo que é importante nós aprendermos e lermos. Leiam muito. Nós estamos vivendo uma época, pessoal, que o grande desafio hoje não é somente estimular a leitura das pessoas. Sabe qual é? Como professor, eu digo isso. O grande desafio hoje é limpar a mente das pessoas de um excesso de conhecimento inútil que está ali e impedindo o novo aprendizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram aqueles vídeos que tem aqueles reality shows chamados acumuladores? Onde a pessoa está ali na casa e vem sempre um psicólogo, alguém, e vai convencer a pessoa a tirar aquelas coisas que elas estavam acumulando. Nos Estados Unidos, essa doença é muito comum, porque o americano já é acostumado a montar coisas dentro de casa e guardar. Tanto é que garagem, para muitas casas nos Estados Unidos, não é para guardar carro, é para guardar tranqueira que ele comprou. É promoção, é clearance, é buy one, get one free. Você chega lá nos Estados Unidos e já começa a mandar cartão de crédito para você, porque a cultura da economia americana é estimular o gasto. Se tiver alguém que mora nos Estados Unidos, pode confirmar isso aí nos comentários para a gente. Nos Estados Unidos, quanto mais você consome, melhor. O povo quer que você consome. Quando tem uma crise, é interessante.
Quando tem uma crise no Brasil, a tendência do brasileiro e a recomendação do governo é que poupemos dinheiro. O dinheiro foge do mercado. Nos Estados Unidos é o contrário. Quando tem uma crise financeira, a Mari Paiva está confirmando, verdade. Quando tem uma crise financeira na América, o governo incentiva a gastar, a consumir cada vez mais. Para eles, a ideia é que a roda tem que girar. Então, nesse aspecto, eles vão comprando, compra carro e faz leasing de carro, e tem muita gente que vai acumulando isso na garagem. E quando não tem mais espaço na garagem, ele faz um garage sale, onde ele põe as coisas para vender ali fora, e tem roupa na etiqueta que ele comprou e nunca usou. Então, nisso surgem os acumuladores, pessoas que vão entulhando a casa de coisas que eles vão comprando. E me chama a atenção nesses reality show que a grande dificuldade da equipe que vai para limpar a casa, junto com o psicólogo, geralmente, o apresentador do programa, é convencer o acumulador a tirar da casa o lixo que ele está acumulando. E é engraçado, na verdade é trágico, ver como é que, às vezes, assim, eles vão tirando, aí chega o acumulador e fala assim, não, eu vou precisar disso aqui. Mas isso aqui é uma garrafa vazia, não vou precisar. E ele não quer se desfazer daquilo de maneira nenhuma. Essa analogia é a que eu uso para comparar o que está acontecendo com a mente de muitas pessoas hoje. Eles não estão com a mente vazia, eles estão com a mente cheia de conhecimento inútil. Agora, você sabe, se você tem uma casa cheia de lixo, até para colocar coisa boa ali, primeiro você tem que convencer o morador a tirar aquele lixo, a limpar, para depois entrar coisa saudável ali, coisa limpa. Com a mente é a mesma coisa. Se você vai entupindo a sua mente de lixo, quando você quer estudar uma coisa saudável como a palavra de Deus, não entra. Não entra na cabeça, porque tem muito Big Brother ali, tem muita novela, tem muita coisa que não compensa que está na sua mente. E aí é igual o celular, quando você vai tirando foto demais, aí você quer bater a foto, memória cheia. Você tem que esvaziar um pouquinho aquilo ali. Então, ler é muito importante. E para as pessoas que estão chegando agora, porque está aumentando o número, a gente estava com 2.000 e poucos, já estamos com mais de 3.000 pessoas, eu preparei para vocês um documentário chamado A Rede. Depois que você assistir a nossa live aqui, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo, faça o seu cadastro. É gratuito, gratuito. É um documentário que preparei para vocês. A gente entrevistou especialistas que vai ajudar você a se posicionar nesse mundo de tantas vozes, como é que você pode ter um aprendizado de ponta. Chegou agora, eu estava até aqui falando de livros que não entraram no cânon da Bíblia Sagrada, mas existiram. Agora, eu também estava mostrando para vocês que na época de Jesus já havia nos judeus uma ideia de livros que eram sagrados e não. E Jesus menciona o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E quando Jesus menciona, às vezes ele menciona de maneira tripartida, leis, profetas e salmos, às vezes fala da lei e os profetas. Sempre você ouve Jesus falando o seguinte, nunca ouvistes o que está dito na lei e nos profetas? A lei e os profetas duraram até João, a lei e os profetas, ou a lei e os profetas e os salmos. Esta era uma maneira de falar das escrituras sagradas. O nome Bíblia não existia ainda na época de Jesus para se referir ao texto sagrado. Eles falavam escrituras. É mesmo, Rodrigo? A Bíblia veio depois. Na época de Taciano que vai aparecer a palavra Bíblia, acoplada às escrituras sagradas. Eu vou ensinar para você. Na língua egípcia, você tinha a palavra Auset, que significa papiro. Papiro, a planta. E do papiro, dessa planta, fazia a primeira forma de papel da humanidade, que foi o papiro. A palavra papyrus é a palavra latina para Auset. Os romanos e latinos chamavam de papyrus, de onde vem o nosso termo papel. Mas os gregos chamavam o papiro de biblos. Biblos. E biblos era não apenas o nome da planta na língua grega, como também o nome do papel, como também o nome do porto que exportava o papyrus. Só que eles escreviam um pouquinho diferente o biblos do porto do biblos de papel. Então, esse biblos, que era o papel, passou a significar também livro. Biblos, livro. Um livro seria mia biblos, em grego. Mia biblos, um livro. E se eu falo 2 ou 3 livros, tria bibloi. Percebeu? Mia biblos, um livro. Tria bibloi, em grego, 3 livros.
Então, o plural de biblos é bibloi. Agora, quando eu quero falar que o livro é pequenininho, como é que eu falaria isso em grego? Bom, livrinho seria biblion, biblion. E qual que era o plural de livrinho, livrinhos? Biblia. Aí que veio o nome Bíblia. Então, Bíblia significa plural ou coleção de pequenos livros. Mas esse nome foram os cristãos que deram. Antes, os judeus chamavam a Bíblia de Escrituras. E dividiam Escrituras em duas partes, lei e os profetas. A lei seriam os 5 primeiros livros de Moisés, os profetas seriam os demais. E alguns acrescentavam a terceira parte, que são os salmos, ou os tamanhos escritos. Em hebraico, você tem até como é que se diz? Uma legenda para isso. Eles falavam lei, Torá. Os escritos, ketuvim, e os profetas, Naviim, em hebraico. Aí quando você pega os três e faz uma palavra só, Tanar. Tanar é a abreviatura de Torá, profetas e escritos. Sendo Torá os 5 primeiros livros de Moisés, profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações e os 12 profetas, e Ezequiel também. E os escritos seriam Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, seriam os escritos. É que esses livros foram considerados sagrados pelos judeus. Eu já tenho um indício da época de Jesus que eles eram considerados sagrados, conforme o depoimento de Flávio José. Existe um depoimento não muito claro também de Filo de Alexandria, e você tem também um depoimento não muito claro dos manuscritos do Mar Morto, porque nos manuscritos do Mar Morto tem uma passagem do livro de Jubileus, que é um livro apócrifo, um livro não inspirado, que dá a entender que eles tinham 22 livros sagrados. E também nos livros do Mar Morto, você tem nas cavernas onde esses livros foram encontrados, uma coisa interessante. Você só tem comentários daqueles livros que são bíblicos. Então, as pessoas que estavam na comunidade do Mar Morto também, aparentemente, tinham a ideia de livros sagrados. No concílio de Jâmina, que se reuniu no final do primeiro século, os judeus ainda tinham alguns livros que estavam em disputa, como o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, mas esses livros foram mantidos no cânon sagrado dos judeus. Tá certo? Só que nesse meio tempo, apareceu um tipo de literatura em Israel chamada pseudografia, ou pseudepígrafos, e esses livros eram livros que se baseavam numa tradição oral que eles tinham acerca dos profetas. Eu vou explicar isso para você. Havia os livros escritos, correto? Mas nem todo mundo tinha acesso ao texto. Então, muitas vezes, o ensino era passado de maneira oral, de pai para filho, de pai para filho. Então, essa tradição oral, às vezes, guardava resquícios de verdades que estavam há milênios sendo guardadas. Só que a tradição oral não era muito segura. Não era muito segura. Então, naquele período do intertestamento, alguns judeus, especialmente de fala grega, começaram a compilar um pouco dessas tradições orais e escreveram livros, por exemplo, contando a história de Enoque. Mas não foi Enoque que escreveu esses livros. São histórias atribuídas a Enoque, a partir, é claro, de uma tradição oral, de oralidade. Ok? Você aprendeu isso? Passo muito simples. Algumas dessas tradições podem ser verdadeiras? Sim, porque quando você vai, por exemplo, no livro do Novo Testamento de Judas, o último livro antes do Apocalipse, ele menciona ali, quanto a esses foi que profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, vem o Senhor entre suas santas miríades para exercer o juízo final. E quando você vai no livro apócrifo, o pseudepígrafo de Enoque, lá encontrado nos manuscritos do Mar Morto, você tem essa passagem. Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades. Então, alguma coisa desse livro apócrifo de Enoque trazia uma referência verdadeira de um ensino atribuído a Enoque. Mas como o livro não foi inspirado por Deus, foi apenas alguém que coletou essa tradição oral, ele é mencionado no Novo Testamento,
mas não é qualificado como um livro sagrado. Ficou claro? Tem um outro livro também que fala que o profeta Isaías provavelmente foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Nós não temos esse livro, esse se perdeu. Provavelmente seria o livro das anotações de Isaías, que não foi escrito por ele, é um pseudepígrafo. E se perdeu também. Mas você tem lá no livro de Hebreus falando de alguns que foram cerrados pelo meio. Então, com isso eu explico esses livros esses livros pseudepígrafos que surgiram ali no intermédio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas nem judeus, muito menos cristãos, reconheceram esses livros como inspirados. E antes de continuar para o Novo Testamento, alguém pode perguntar alguma questão? Só quero falar uma coisinha. Teve gente que teve dificuldade para entrar nos grupos do WhatsApp. A Laura está me explicando aqui alguma coisa e eu vou falar para vocês. Mas agora já está ok. É só se inscrever de novo no link. No grupo do WhatsApp para a rede. Isso. A Laura está me explicando aqui que alguns de vocês mandaram mensagem, eu acabei me perdendo aqui, que estavam tendo dificuldade para entrar nos grupos de WhatsApp da rede. Teve um probleminha técnico, mas ela disse que já foi resolvido e que já podem entrar lá, tá bom? Quem chegou agora, explica. Tá, então quem chegou agora, gente, a rede é um documentário que eu preparei sobre como você pode ter conhecimento sem ser apenas uma marionete do mundo dos algoritmos, das propagandas e tudo mais. Foi um documentário que eu fiz com a jornalista Fabiana Bertotti, e nós entrevistamos vários especialistas. Sabe por que esse documentário saiu? Lembra aquele O Dilema das Redes? Eu me assustei muito quando eu li aquele documentário, quando eu assisti aquele documentário, O Dilema das Redes. Foi um dos que mais mexeu comigo. E se você não assistiu, assista, O Dilema das Redes. Só que eu admito que aquele... Só um detalhe aqui, Rodrigo Silva, Laura, eu recebi o e-mail, mas não consegui entrar. A Rosângela Amorim, no grupo do WhatsApp. Rosângela, tenta agora de novo que vai dar certo, tá bom? Aqui, tenta de novo que vai dar certo. Rosângela, deixa eu ocultar agora. Então, como eu estava dizendo para vocês, O Dilema das Redes mexeu muito comigo. Foi muito bem feito aquele documentário. Só que eu vi um problema no Dilema das Redes. Eles apresentaram o problema, mas não deram a solução. Sabe? Você termina o você fala assim, você é vítima dos algoritmos. Eles estão querendo você, eles estão querendo você. Tá, e o que eu faço? Como é que eu vou ter minha autonomia intelectual e racional nesse mundo de tantas vozes, de tantos algoritmos aqui, onde até o YouTube vai mandando o que eu devo assistir? Então, junto com a Fabiana, nós preparamos esse documentário aí para não apenas alertar para o que está acontecendo, mas é também um norte para você, tá certo? Então, entre no link, faça parte dos grupos de WhatsApp. Estou lendo esses epígrafos aqui, vou colocar aqui, olha. Estou lendo esses epígrafos. Se não me falha a memória, o livro de Enoque é citado nos livros de Judas, Hebreus, 2 Pedro. Como pode? Eu falei aqui, LM Beauty. Eu estava falando aqui justamente isso. O livro de Judas fez a citação do livro de Enoque. Eu citei aqui, né, como disse o profeta, Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, e ele cita realmente. Mas ele cita por quê? Porque parte daquela tradição oral era verdadeira. Parte era verdadeira. Só que Judas, inspirado por Deus, ele citou a parte que era verdadeira. Tá certo? Mas eles reconheciam que esses livros não eram de todo seguros para você tirar deles doutrina ou fazer deles a palavra de Deus. Então ele citou que era uma coisa verdadeira, assim como Paulo também. Eu sei que talvez o que te surpreendeu é como é que um livro inspirado pode citar alguém não inspirado. Ora, isso não é problema, porque Paulo, por exemplo, quando você vai lá no livro de Tito, Paulo fala assim, quanto a esses, foi que escreveu um profeta deles, dos gregos, que disse, cretenses, homens de ventre preguiçoso, feras impiedosas, tal testemunho é exato. Mas quem que ele estava citando? O poeta Epimênides. Então, aqui a gente aprende uma outra coisa. Até aproveito a observação da LM Beauty aqui, que me fez até pensar uma outra coisa. Eu já tinha colocado para vocês que nem tudo que Deus inspirou entrou na Bíblia. Isso já ficou claro, não é? Outra coisa que nós aprendemos é que profetas inspirados podem citar livros não inspirados. Isso não é problema para a profecia, tá certo? Porque quando ele está citando um livro não inspirado, ele está reconhecendo naquele trecho que ele citou algo verdadeiro. Aliás, eu posso até
fazer uma comparação com o meu próprio trabalho. Eu não sou um profeta, eu não sou inspirado por Deus, mas eu leio muita gente que não tem nada a ver com Bíblia. E eu, quando dou minhas palestras, ontem mesmo, dando uma palestra em BH, eu falei, gente, Freud, eu concordo com isso de Freud. Eu discordo disso, disso, disso. Agora, nisso aqui, Freud foi fantástico. Eu selecionando dentro daquele autor ateu, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, as coisas que eu concordo, porque estão coadunadas com a minha fé, com a minha crença, com os meus valores, e aquilo que eu discordo por razões racionais. Então, isso é interessante, porque Deus não manda, até como diz o ditado, jogar fora a água suja, a bacia e a criança junto. Paulo fala que nós devemos reter o que é bom. Examinem tudo e retenham o que é bom. E tem também uma dimensão de misericórdia de Deus aqui, porque mesmo naquilo que é treva, Deus permitiu flashes de luz da verdade. Nenhum povo ficou em trevas absolutas. Então, o profeta bíblico, ele dialogou com fontes não inspiradas para falar a verdade. E não há nenhum problema nisso. Nenhum problema. Ficou claro? Muito bem. Queridíssimos, como fazer para encontrá-lo no MAB? Igor Batista, obrigado até Igor aí também. Igor, me encontrar lá é difícil, porque eu vivo viajando, mas entre no site do MAB, pegue o seu ingresso, vá lá visitar. Laura vai colocar nos comentários aí o site do MAB. Você vai poder pegar o seu ingresso e tem uma equipe treinada por mim para poder explicar o que eu explicaria se eu estivesse lá, tá bom? Se coincidir, Igor, que quando você for com a sua família ou sozinho, eu estiver lá, vai ser um prazer conhecê-lo, tirar uma foto com você, mas pelas minhas viagens, eu não tenho muito como fazer sempre os intercursos ali. Eu vi alguém com um comentário aqui, deixa eu ver esse aqui, só um minutinho, não vi, Roberto Reis, pregador. O livro de Enoque, por exemplo, ensina que os anjos fazem sexo com homens em contradição. Boa sua colocação aqui, Roberto. Muito boa. Eu vou ler o que ele falou aqui, ó. O livro de Enoque, por exemplo, ensina que anjos fazem sexo com homens, com mulheres, na verdade, né? Com seres humanos, você quis dizer, em contradição com a afirmação de Jesus que anjos não se relacionam sexualmente como se fosse inspirado. Jamais iria contradizer Jesus. Concordo com você, Roberto, mas se você prestar atenção justamente no que eu falei aqui, eu disse que o pregador pega aquele recorte que é verdadeiro. Ele não está endossando todo o conteúdo. Quando, por exemplo, eu fiz a menção aqui que Paulo cita Epimênides, lá na carta dele a Tito, Paulo não estava endossando tudo que Epimênides falou. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, olha, o trecho de Tito. Só um minutinho aqui. Tito, Paulo, Epimênides. Eu quero ler na Bíblia. É tão ruim não estar com a minha Bíblia de papel aqui, gente. Eu sou meio, sabe, antigo nesse sentido. Eu gosto de pegar a Bíblia em papel. Aqui, olha, 2 Timóteo, Tito, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, olha, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçoso. Veja que o próprio Paulo estava falando dos pagãos e menciona alguém como profeta. E no verso seguinte fala, tal testemunho é exato. Aqui, quem que ele está citando? Não é um profeta bíblico, é um profeta dos gregos. E ele fala, tal testemunho é exato. E ele fala, um homem, e os antigos consideravam Epimênides, como Platão mesmo mencionou, um homem divinamente inspirado. Plutarco também chamou Epimênides de um homem querido dos deuses. Agora, veja bem, Epimênides era um homem pagão. Epimênides era politeísta, provavelmente politeísta. Ele adorava Zeus. Então, significa que Paulo estaria endossando tudo que Epimênides falou? Claro que não. Ele só pegou uma citação de Epimênides para dialogar com o mundo grego. Sabe aquela ideia de partir do conhecido para o desconhecido? Foi isso que Paulo fez. Foi isso que o Espírito Santo inspirou Paulo a fazer. Então, assim como Paulo não estava endossando toda a filosofia de Epimênides, mas apenas aquele ponto, assim como Rodrigo Silva não está endossando toda a psicanálise freudiana, mas apenas aquele ponto com o qual eu concordei, quando Judas cita
a porção apócrifa de Enoque não estava endossando todo o escrito de Enoque. Aí, nesse ponto, eu concordo plenamente com o Roberto Reis, que o livro de Enoque fala lá realmente que os gigantes surgiram na Terra porque anjos de Deus tiveram relação sexual com seres humanos. E não é isso que Jesus falou. Jesus falou que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Obrigado, Roberto. Espero ter respondido a questão aí. Rodrigo, agora tu entregou a chave do segredo para esse sucesso. Tu és um maçom, cara. Não, você está equivocado, Arlon. Não sou maçom. Viu? Uma vez teve uma situação que eu fui num museu lá no Rio Grande do Sul, e tem muita foto antiga que as pessoas tiram foto aqui assim, eu coloquei o chapéu, tirei a foto assim, nossa, para quê? Aí virou para todo lado. Mas pode confirmar na maçonaria, eu não sou maçom, não sou grau de maçonaria nenhum, tá bom? Vamos continuar aqui agora. Obrigado, Célia, boa noite. Vamos continuar aqui. Eu não respondi uma pergunta, que eu estava aqui construindo o pensamento e entrei na questão aqui dos pseudepígrafos de Enoque. Tá bom, ficou claro para mim, então, que muitos pseudepígrafos baseavam numa tradição oral e escreviam, colocavam um livro, mas não foi o próprio Enoque que escreveu, e essa tradição oral podia conter alguma coisa de verdade e alguma coisa que não era verdadeira, tá certo? Mas como é que aquele povo antigo sabia, olha, esse livro de Moisés é de Deus, esse livro de Enoque não é de Deus? Ao que parece, a reconstrução da inspiração desses livros aconteceu o seguinte: os primeiros livros a serem divinamente inspirados e reconhecidos pelos hebreus foram os livros de Moisés. E como é que eles sabiam que Moisés era um profeta inspirado por Deus? Pela vida, obras que acompanhavam Moisés e os sinais de Deus que acompanhavam Moisés. Eles conviveram com o profeta. E por conviverem com o profeta, eles viram que ele era um homem divinamente inspirado por Deus. Eles viram Moisés subindo ao Sinai, eles viram um monte fumegando e Moisés voltando de lá com vida, trazendo os 10 mandamentos. Eles viram Moisés abrindo o mar vermelho com o seu cajado. Eles viram Moisés ordenando construir o santuário e a glória de Deus, que no futuro seria chamada de Shekinah, essa palavra não está na Bíblia, a Shekinah brilhando ali. Eles viram a vara de Arão florescendo, eles viram Moisés realizando milagres, curas. Então eles viram que Moisés era um homem inspirado por Deus, que falava por Deus. Então, quando Moisés escreveu os seus livros, porque ele sabia que ia morrer, eles já receberam aqueles livros de Moisés sabendo que era escritura sagrada. E quando Moisés, antes de morrer, quando Moisés terminou o seu ministério, ele chamou Josué e falou com o povo: ele vai dar continuidade ao meu trabalho. Então, quando Josué deu continuidade ao trabalho de Moisés, também com eventos miraculosos e tudo mais, eles perceberam que o livro que Josué escreveu também era inspirado por Deus. E assim foi aumentando a lista dos livros canônicos, dos livros inspirados, deixando claro para você que a palavra canônico é uma palavra de cunho cristão. Eles tinham a ideia do canônico, mas não a palavra canônica. Cânon significa vara, régua, em grego. Então, significa os livros que estão dentro da régua, dentro daquilo que é medível, da inspiração. Então, repito, eles não tinham a palavra canônico, mas eles tinham a ideia do cânon. E depois vieram outros, que também tiveram aquela demonstração profética. E o povo que viveu com esses homens reconheceu neles o poder do Espírito Santo de Deus. E eles já sabiam separar o que era verdadeiro profeta do que era falso profeta. E esses livros, então, que foram montando, criaram também uma jurisprudência. Qualquer livro depois que for reconhecido como canônico, ele não pode ter contradição com aquilo que vinha antes. Então, nunca houve, na história do cânon, um momento em que um líder de judeus sentasse e falasse assim: pois bem, tem um monte de livro aqui, é isso que é fictício. Isso nunca aconteceu. Eu vejo gente falando isso na internet por aí, mas não aconteceu. O que é fictício, Rodrigo? Essa ideia de que um monte de homens de barba branca sentaram, e havia ali vários livros, e começaram a discutir assim: escuta, que livros vamos colocar na Bíblia? Ah, esse aqui é bonitinho. Ah, esse aqui que meu avô tinha. Esse não, porque eu não gosto dele, tira fora. Ah, esse não, porque faz isso. E eles foram montando assim os livros. Nunca existiu isso. A montagem do cânon foi uma coisa que demorou séculos. Ela foi aos poucos. A primeira comunidade conviveu com o profeta, reconheceu o dom profético dele e viu que os livros que ele tinha eram inspirados por Deus.
E esses livros eram a primeira escritura. Depois, outros livros foram sendo acrescentados a partir do momento em que aquela nova comunidade teve contato com um novo profeta que demonstrou, através de atos e obras e sinais, que era um profeta de Deus legítimo. E eles percebiam os profetas que eram chamados por Deus para escrever Bíblia dos profetas que eram chamados por Deus para não escrever Bíblia. Por isso que aqueles livros que não eram para entrar no cânon não foram preservados, porque o Espírito Santo assim o decidiu. E aí você teve a primeira leva, que foram a lei, formam a lei, depois os escritos, depois os profetas. Simples assim. E aí você fecha o Antigo Testamento. Tá bem? E o Novo Testamento, como é que ele foi trabalhado? Antes de eu ir para o Novo Testamento, quero saber que tem novos comentários, se ficou claro para o pessoal. Deem o feedback aí, se ficou claro para vocês a explicação. E o livro de Jó, The Billy escreveu o livro de Jó. O livro de Jó, The Billy, a tradição judaica vai dizer que... Ah, não, tem 19 anos. Ah, perdão. Daqui a pouco eu resolvo. Jovens Lion, que eu acabei perdendo o outro. O livro de Jó, de acordo com a tradição judaica, ele foi escrito por Moisés também, tá bem? E Jovens Lions, Rodrigo tem 19 anos, qual Bíblia para estudo você recomendaria? Em primeiro lugar, Jovens Lions, você está usando o pseudônimo, eu quero primeiro agradecer a Deus por ter gente de 19 anos me fazendo essa pergunta. Você me dá a esperança que a juventude ainda tem sede da palavra de Deus. Glória a Deus por sua vida, tá certo? Eu estou preparando, junto com a BV Books, uma Bíblia anotada, mas ela vai demorar a ficar pronta. Até lá, você tem várias Bíblias que eu recomendo. Você tem, por exemplo, aquela Bíblia arqueológica da editora Vida Nova, que é muito boa, com notas arqueológicas. Você tem outra... É bom você ter comentários bíblicos também. Tem muitos comentários bons. Tem uma série chamada Série Cultura Bíblica, se eu não me engano também é da Vida Nova, que ela tem todos os comentários do Gênesis ao Apocalipse. E se você ler em inglês... Tem na Bíblia Bible Hub, acho que é Hub, Bible Hub na Bíblia. Você tem vários comentários tradicionais ali à disposição. Em termos de tradução, Bible Hub, é Hub mesmo? Isso. A Laura vai fixar aí, mas isso é só em inglês. Em termos de tradução da Bíblia, eu estou gostando muito da Nova Almeida atualizada. A King James Version, revisada e atualizada, também está muito boa. E as Bíblias católicas, a Bíblia, a TEB, a tradução ecumênica da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém também tem uma tradução muito boa, tá bom? Espero ter resolvido aí. Agora tem uma pergunta aqui, não sei se eu vou conseguir pegar aqui, aí subi um pouquinho, deixa eu ver se eu vou pegar aqui. Vou fixar esse aqui, ó. Eduardo Alves, pastor, o cânon do Novo Testamento também foi compilado de acordo pela tradição e no ano 350 foi decretado Decretum Damasi. Ótimo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Foi excelente sua pergunta, Eduardo, porque ela vai dar a base justamente para a segunda parte dessa explicação, que é o Novo Testamento. Como é que foi o processo dos livros do Novo Testamento? Foi a mesma coisa do Antigo, porque quem escreveu o Novo Testamento eram judeus, com provável exceção para Lucas. Provável exceção para Lucas. Todos os outros foram judeus. Paulo era judeu, os evangelistas eram judeus, Mateus era judeu, João era judeu, Pedro era judeu, e é a mesma coisa, a igreja, antes eu falava de Israel, agora a igreja, a comunidade reconhecia naquela pessoa ali atos de Deus, como foi o caso do apóstolo Paulo, e eles sabiam que aquelas cartas eram inspiradas por Deus, tá certo? E essas cartas foram formando. Só que nesse meio tempo, começou a surgir também algumas cartas que não eram legítimas. Então, houve a necessidade da igreja de validar que documentos eram legítimos ou não. Paulo já escrevia lá, olha, se alguém apresentar um evangelho diferente do que nós estamos apresentando, vocês considerem anátema. Também em Tessalonicenses, ele falou, olha, se alguém vier até vocês com um ensino novo, quer por doutrina, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, já havia ali a tentativa de alguns de escreverem epístolas em nome dos apóstolos que não eram. Então, houve já uma preocupação com a igreja cristã primitiva em não apenas determinar se aquele livro era inspirado por Deus ou não, mas procurar a sua legitimidade. Aquela carta foi de Paulo mesmo, ela tem o lastro, tem a assinatura dele,
Os mais antigos confirmam isso aqui, e o que tinha dúvida era deixado de lado. Agora, o Decretum Damasi, que alguns pensam aí, na verdade, ele não tem nada a ver com o cânon bíblico, e nem, eu vou explicar para vocês, e embora ele colocou 350, Eduardo, mas muita gente apela também para 325, o Concílio de Nicéia. Eu já falei isso numa live anterior, vou só repetir, não há nada no Concílio de Nicéia que envolvesse cânon da Bíblia Sagrada. Então, quando vem alguém na internet dizer para vocês que foi Constantino que escolheu os livros que fariam parte da Bíblia, que não fariam parte da Bíblia, isso é mito. Mito. Primeiro que Constantino era analfabeto, não entendia bulufas de teologia. Ele mandou reunir o Concílio de Nicéia e pagou o Concílio de Nicéia para o pessoal discutir um problema que não tinha nada a ver com o cânon da Bíblia. Era ário e a doutrina ariana, se Jesus era Deus ou não era Deus, um semideus. E também um problema lá com o calendário eclesiástico e a festa da Páscoa. Só isso. E algumas questões de bispos ali e tal, de Alexandria, mas não teve nada em Nicéia que discutiu o cânon sagrado. Isso não fez parte da discussão. E nós já temos a lista de cânons dos livros do Novo Testamento muito anterior a Nicéia, por exemplo, se você pegar Irineu de Lyon, já falava dos livros que eram inspirados, especialmente os evangelhos, eram 4. Se você pegar o Diatessaron, também o Diatessaron já falava que eram 4, tanto é que o próprio nome, Diatessaron, através dos 4, que eram 4 evangelhos que eram canônicos e não outros. Se você pegar o Cano Muratoriano, que é do final do início do 2º século ali, já falava dos livros inspirados. Então, embora alguns livros como o Apocalipse demorassem um pouco a serem reconhecidos no cano, não havia essa história que alguns presumem do imperador reunindo todos os padres e falando assim, olha, eu como imperador de Roma quero que só 4 livros façam parte dos evangelhos, os outros caiam fora. Não existiu isso, tá certo? Não existiu isso. O Decretum Damasi, na verdade, foi um pedido que o Papa Damaso fez, que também não tem nada a ver com o cânon bíblico. Quando eu falo não tem nada a ver, não estou tirando o Eduardo não, viu, Eduardo? Pelo contrário, a sua pergunta foi muito bem-vinda, porque ela está me dando margem para a segunda parte aqui. O Papa Damaso, ou Damásio, como alguns falam, ele requisitou de Jerônimo uma tradução da Bíblia para o latim, porque as versões em latim que havia da Bíblia, que havia, sempre o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, a gente confunde na hora de dizer, né? As traduções que havia em latim não estavam muito boas. Então, Jerônimo, a mando do Papa, vai para Belém, fica morando lá, e ele traduz a Bíblia, uma nova tradução que virou a forma final da Vulgata Latina. Depois vai ter a Clementina, mas isso é outra história, tá bem? Vamos lá, mas também não tem nada a ver com o cânon. Se a única coisa que tem com o cânon, deixa eu corrigir minha fala, tem uma coisa que tem a ver com o cânon, sim. É que, na verdade, quando Jerônimo estava traduzindo os livros do Antigo Testamento, os chamados deuterocanônicos ou apócrifos, Jerônimo não queria acrescentar na Bíblia. Tanto é que, em algumas versões antigas da Vulgata, tem uma nota, a anotação de São Jerônimo, onde ele diz assim, esses livros estão em grego, não estão em hebraico, e eu só os inseri por ordem papal, porque eles não fazem parte dos livros gregos da Bíblia Sagrada. Tá bem? E aí, agora eu termino a minha explanação aqui, contando para vocês um último bojo de livros que surgiram nesse meio tempo aí, que são os evangelhos apócrifos. Eu acho que é bom explicar também. Aí alguns falam o seguinte, os evangelhos apócrifos foram tirados da Bíblia. Não, eles nunca nem entraram. Porque lembra que eu falei que as pessoas tinham uma ideia assim, que textos eram originais ou não eram verdadeiros? Aconteceu o seguinte, o cristianismo foi crescendo, especialmente na Ásia Menor, em Antioquia, da Psídia, principalmente quando teve a perseguição em Jerusalém, na época de Cláudio, do imperador Cláudio, muitos cristãos saíram e começaram a fugir. E muitos cristãos se alojaram em Alexandria, onde já havia uma comunidade judaica muito forte em Alexandria. E tanto os judeus quanto os cristãos de Alexandria tinham um desafio, tornar a mensagem judaica e cristã, no caso dos cristãos, uma mensagem palatável ao mundo grego pagão. Tudo bem. Do lado dos judeus, você teve esse movimento bem antes do cristianismo, com Filo, ou Filão de Alexandria, que
pensava assim, puxa, tem tanta gente aqui que admira o judaísmo, mas eu vou confessar para vocês, a escritura hebraica, ela tem muitas coisas que fazem a gente passar vergonha. Então, eu vou adequar a teologia judaica ao sabor grego para ganhar aplausos dos gregos, dos pagãos. Por quê? Uma notinha de rodapé para você entender. Quando Alexandre o Grande começou as suas disputas, as suas conquistas, no IV século a.C., Alexandre o Grande espalhou a cultura grega pelo mundo de tal maneira que até Alexandre, a cultura grega era do... De Alexandre em Grande, a cultura dos gregos era a cultura do mundo ocidental de forma geral, e até de parte do mundo oriental também. Tanto é que essa cultura passou a se chamar cultura helenística. Aliás, a cultura grega afetou tanto a história, os modos de pensar e tudo mais, que eu posso afirmar, sem medo de erro, que nos dias de hoje, no século XXI, nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Essa frase nem é minha, é de Burns. Ou seja, nós temos toda uma mentalidade grega de pensamento. Olha a influência do grego na língua portuguesa. Quantas a gente tem que vem do grego? Bíblia vem do grego. Tá certo? Você fala a tela, que você está usando a tela. Tela vem do grego telos, fim, finalidade, algo que vem de longe e atinge um fim. Você não está falando comigo através de uma tela, porque eu estou ouvindo de longe, chegando até você. Nossa, é tanta coisa que vem dos gregos. Influências, modos de pensar e tudo mais. Agora, nessa situação, os judeus, em caso filho de Alexandria, queriam transformar também o mundo judaico no mundo helenizado. Na Biblioteca de Alexandria, vários livros do mundo foram traduzidos para o grego porque Alexandria queria ser o centro cultural da humanidade. O próprio Cícero, escritor romano, latino, ele dizia que era melhor escrever em grego, porque se ele escrevesse em latim, só os romanos o leriam. Mas se ele quisesse que o mundo lesse seus escritos, ele tinha que escrever em grego. Joséfo tinha um péssimo grego. Ele escrevia melhor em hebraico. Mas ele era obrigado a escrever em grego para que o mundo pudesse ler. Como hoje. Se eu falar em português, os brasileiros e moçambicanos e angolanos vão me ouvir. Mas se eu falar em inglês, o mundo vai me ouvir. Naquela época era o grego. Então, o filho de Alexandria começou, por exemplo, a comparar os profetas do Antigo Testamento aos filósofos gregos, de modo que Moisés recebeu da vara Donai aquilo que Sócrates recebeu através do Logos. O Logos do grego, a palavra, era o davar que Moisés recebeu. Isso, filho de Alexandria, não estou concordando com ele. Os cristãos acabaram indo pelo mesmo viés, como, por exemplo, você tem o alegorismo que vai surgir nessa época de Orígenes, um pouco depois aí, e muitos cristãos queriam, como os judeus fizeram, queriam também tornar o evangelho mais palatável ao mundo pagão. Só que o evangelho tinha uma série de coisas que davam vergonha para quem era acostumado ao mundo pagão. Uma delas, eu te digo qual é, a morte de Jesus. Jesus morreu com medo. Ele suplicou água para o inimigo. Um herói grego jamais morreria pedindo água para o inimigo. Um herói grego jamais morreria com medo. Um herói grego não morreria numa cruz. Outro problema, Jesus tinha uma vida muito comum. Então, o que esses cristãos fizeram para poder aproximar o cristianismo do mundo grego? Eles pensaram, bom, não podemos abrir mão do evangelho. Alguns abriram. Lembra na época de João que ele fala dos anticristos que negavam que Jesus veio em carne? Já eram grupos gnósticos que estavam tomados dessa cultura helenística. Então, esse outro grupo de Alexandria falou assim, bom, já que Jesus dá vergonha, vamos colocar um Jesus que não nos dê vergonha. Mas como? Vamos preencher a lacuna da vida dele que os evangelhos não contam, que é justamente dos 12 aos 30 anos. E a infância dele também, que eles não contam. E como no mundo grego havia um fascínio pela infância e juventude dos heróis, como, por exemplo, quando você vai ver a vida de Hércules, que contava que Hércules, no bercinho, a Hera, a esposa de Zeus, mandou uma cobra para devorar a criança, mas Hércules era tão forte que ele, com a mão dele, ele esmagou a cobra que a Hera havia mandado. Você tem o caso de Aquiles, que mostra a mãe dele mergulhando o menino no rio.
Então, vamos contar histórias de Jesus, da infância e da adolescência dele, que a gente preenche essa lacuna do Evangelho. Ninguém pode dizer que nós somos hereges, porque não estamos contradizendo nada, estamos contando o que não foi contado. E assim surgiu o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Pedro, que não era de Pedro, o Evangelho de Tomé, evangelhos que contavam essas histórias apócrifas de Jesus. Esses evangelhos, além de tardios, eles foram escritos muito tempo depois de Jesus, em lugares diferentes de Jesus. Eles foram escritos em Alexandria, a maior parte deles. Eles contavam histórias absurdas. Por exemplo, que Jesus, uma vez, tomou um esbarrão de uma criança que passou por Jesus. Jesus amaldiçoou a criança e a criança morreu. Vieram os pais da criança reclamar com Maria e José. Jesus amaldiçoou os pais também. Noutra feita, Jesus estava brincando com passarinhos de barro que ele estava fazendo e José chamou a atenção dele. Pare de brincar, venha trabalhar comigo na carpintaria. Ele ficou com raiva, bateu palma, o passarinho de barro virou passarinho de verdade e saiu voando. A minha favorita, a predileta, que Jesus, certa vez, tinha um grupo de crianças que queriam bater em Jesus. E falaram com ele, olha, adivinha o que tem lá dentro do armazém, de um barney, ali, de um lugar onde você guarda coisas, feno, essas coisas assim. Se você adivinhar, você está livre. Se você não adivinhar, nós vamos bater em você. O que tem lá dentro? E havia um bando de crianças presas ali, escondidas, que quando Jesus errasse, falando o que tem lá dentro é feno, por exemplo, elas abririam a porta e sairiam e bateriam em Jesus. Aí Jesus olhou lá para dentro da porta e falou com os inimigos dele, as outras criancinhas, o que tem ali dentro é um bando de porcos. Eles riram e abriram as portas para que as crianças saíssem e batessem em Jesus, e saiu foi um bando de porcos. Ele transformou todas as crianças do bairro em porcos. Além desses evangelhos assim satíricos, com essas histórias ridículas, outros evangelhos começaram a falar de um Jesus transcendente, são os gnósticos. Aí eles ensinavam, por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, que alguns discípulos iluminados de Jesus tinham um segredo que ninguém conhecia. Que essa ideia de segredo, de mente superior, de conhecimento gnose, isso fascinava o mundo grego. Então foi assim que surgiram esses evangelhos apócrifos, que a igreja de cara percebeu que não eram evangelhos verdadeiros, que não foram escritos por pessoas que remetiam à primeira geração dos cristãos, que não foi escrito por pessoas que conheciam os apóstolos, tá certo? Que conviveram com os apóstolos, como no caso de Lucas, que conviveu com Paulo, conviveu com outros, como no caso de João Marcos, que conviveu com Pedro, como no caso de Mateus, que era discípulo direto de Jesus de Nazaré, como no caso de João, também foi discípulo amado e conviveu com o mestre. Assim surgiram os evangelhos apócrifos. Então eles nunca entraram na Bíblia Sagrada. Desde cara, a igreja percebeu, a comunidade sabia que eles não eram legítimos. Então é errada ou mentirosa a versão de que Constantino sentou com todo mundo e decidiu que dos 50 evangelhos existentes, vamos ficar só com 4. Isso não existiu. Aqueles 50 nunca nem entraram. Ficou claro? Bom, pessoal, acho que eu vou terminando a live por aqui. Quero mais uma vez falar com vocês da importância da leitura. Leiam, pesquisem, tá certo? Eu não importo que as pessoas discordem de mim, não. Fico chateado, eu já vi até um comentário 2 aqui, mas eu não dei crédito. É quando as pessoas discordam, assim, demonstrando que elas não leem, ou com arrogância, ou com falta de respeito na discordância. Isso eu não aprecio muito. Sabe, quando você vê que a pessoa não lê. Sabe como é que você descobre quando a pessoa não lê, quando ela não estuda? É quando, ao invés de rebater o que você está falando com um argumento, ele só fala o seguinte, é mentira o que ele está falando, ele não sabe de nada. Eu tenho, por exemplo, arqueólogos de renome que discordam de mim nas interpretações bíblicas, mas eu nunca vou vir a público falar o seguinte, o arqueólogo fulano é o estúpido, ele não entende de nada. Não, como é estúpido? O camarada tem um doutorado em arqueologia como eu tenho. Tem um colega na USP que ele discorda de mim, mas ele tem doutorado em arqueologia como eu tenho. Vou falar que ele é um idiota, que ele não sabe de nada? Não. Eu vou mostrar por A mais B por que eu discordo dele. Por causa disso. Como eu fiz aqui com vocês. Vocês viram que eu fui apresentando a história aqui a partir de várias leituras. E muita gente me pergunta assim, qual livro você lê? Na verdade, eu sou um queijo de várias vacas. E se você quiser aprender também a ler bem, além... Tem outra coisa legal que você tem que ficar atento nas minhas redes sociais, é um clube de leitura que nós estamos preparando para 2024.
Eu vou ensinar você como ler livros sobre Jesus. E reter esse conhecimento, tá bom? Do clube de leitura, como é que eu posso fazer, meu bem? Vou deixar mais para frente, tá bom? Fique atento nas minhas redes sociais, tá certo? Depois nós vamos colocar uma informação disso ali, para não confundir você. Você agora só vai entrar para assistir esse documentário à rede. O clube de leitura eu vou falar depois, mais para frente, tá bom? O documentário à rede. Mais na frente eu vou falar do clube de leitura. Eu quero ensinar você como é que você não vai ser marionete desse mundo de tantas vozes que nós temos por aí. Muito obrigado pelo seu carinho. 4.800 pessoas com a gente aqui ligadinhas. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, curta. E a gente se encontra segunda-feira para outro bate-papo aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.